Oi, pessoal, eu sou a Thalita e nós estamos hoje no 8º episódio do nosso programa, né? Hoje nós temos também uma convidada muito especial, uma convidada que ela e a família dela representam, assim, uma boa parte do comércio de Quixadá, da cidade de Quixadá, né? Que há quase 5 décadas essa família construiu essa empresa que atravessa gerações, né? Traz muito emprego, né, para a população de Quixadá. E hoje nós estamos com a Eveline, né, da loja Padre Cícero. Olá, tudo bem, gente? Estamos aqui com a Thalita. Um prazer, gente, estar aqui com vocês. Sempre é muito bom a gente conversar um pouquinho, né? Sim. Seja bem-vinda, Eveline. Obrigada. Hoje nós vamos conhecer um pouco a história da Eveline, né, por trás ali da loja Padre Cícero, da LPC, né? Quem é a Eveline que poucas pessoas conhecem? Eu sou muito, na minha vida, ela é muito reservada, mas assim, eu acho que quem me acompanha no Instagram, a minha vida é só academia e trabalho. Então eu gosto muito do esporte. Então hoje eu dedico uma parte do meu início de dia ao esporte e depois ao meu trabalho e à minha família. São as 3 coisas, 3 pilares da Os minha vida. pilares, né? Fora Deus, hein, mas eu digo assim no dia a dia, né. É verdade. Eveline, como foi crescer sendo filha de 2 empresários tão conhecidos e renomados na cidade? Meus pais, eles sempre estiveram com a gente também. Eu acho que eu tenho uma referência, inclusive ontem foi como eu falei para o meu pai, eu tive uma referência de família sempre muito presente. Tanto painho como mãe eram sempre com a gente, mesmo trabalhando muito, mas eles estavam sempre com a gente, né. Então eu tenho lembranças maravilhosas, eu tenho um pai maravilhoso, assim, aquele que tá comigo em todos os momentos. Então assim, nos meus caminhares eles sempre estiveram comigo, tanto a manhã como o painho. E eu aprendi trabalhando. Eu comecei era assim, nas nossas férias, o painho levava a gente para trabalhar, era assim: "Vocês para passearem tem que trabalhar meio período". Aí assim era. Nas férias a gente trabalhava meio período para passear o outro período, né. E eu acho que a gente aprendeu muito, aprendeu a ter a responsabilidade, sabe, aprendeu a dar valor a algumas coisas, né. Uhum. E sempre gostei muito de estudar. Agregava ali, né, então já sempre ia vendo ali desde o começo, né. E você já imaginava que um dia estaria à frente dos negócios da família? Não, não imaginei. Porque assim, a minha formação inicial é nutrição, né, eu fui nutricionista, trabalhava lá em Fortaleza, numa multinacional. Na época da Torre Gêmeas, quando ela caíram, ela fechou todas as empresas no Brasil, então ficou só São Paulo. Então houve a demissão em massa de todo o grupo, e aí eu resolvi fazer que eu fazia outros cursos, que eu tenho outros cursos de especialização e também de formação, Uhum. administração, marketing, e a minha última foi aqui em design de interiores, né, na Cisne. E então nesse período, com o aprendizado, foi quando o papai me ligou. Aí o pai disse: "Minha filha, você tem que vir para poder começar a trabalhar, porque eu não estou mais dando conta. Uhum. Eu não consigo mais, porque os meus pais não têm estudo. Eles estudaram até quinta série ou sei lá, nem sei dizer na época como era o número, né. Uhum. E aí eu vim com um pouco de mais de bagagem, né. Eu passei um ano todinho sentada do lado dele, só olhando, porque quanto mais eu olhava, meu Deus, eu nunca vou saber entender essa ruma de produto. Eu olhava para a cara deles, eu passei a desenhar, que naquela época era bem diferente. Eu cheguei aqui há uns, deixa eu ver, eu passei a administrar quando a Giovana nasceu, quer dizer, quase 20 anos. Então, quando eu cheguei aqui, eu passei a desenhar, botar um pertinho do outro, acompanhar as compras para depois eu enxugar e entender. Foi um ano. Depois de um ano eu me senti segura para poder assumir, porque eu assumi o papel dele, que ele é Uhum. quem fazia as compras, né. Uhum. Entendi. E você lembra de algum momento, assim, da sua infância, que tenha relação com a loja que ficou muito marcado pra ti? Tem. Só o que tem, hein, Eveline? Só a primeira loja, ela era hoje, antigamente existia aquela pizzaria a de Nápoles, e era bem pertinho, tinha a nossa loja, né, ali naquele pedacinho ali, onde hoje tem as hamburguerias, onde tá um espaço mais de restaurantes, né. Uhum. E eu lembro que a gente saía da loja, papai mandava alguém buscar a gente de cargueiro, era eu e a Tati. Aí nós chegávamos na loja e iríamos brincar, a gente brincava correndo em cima dos colchões, das caixas de móveis, né, porque era tudo muito pequeno. E eu tenho lembranças, assim, desses momentos.
muito bom. Entendi. E se a gente pudesse voltar no tempo, assim, né? Há quase 50 anos, né? A loja tem 49 anos, né? Já 51, já fez 51? 51 Ah, é agora, verdade. Então, 51. mais de 5 décadas, né? Isso. Para o começo da loja Padre Cícero, o que que a gente encontraria? Encontraria meu pai e minha mãe muito determinados. Eram 2 pessoas que trabalhavam pela família, era isso que eles faziam, trabalhavam e pela gente. Uhum. E a mãe, como o papai eu já disse, inclusive, eu já falei outras vezes, meu pai diz que só tem alguma coisa por causa dela, né? Porque ela é uma, ele diz que ele sempre teve uma grande mulher. Então, eu lembro dos 2 trabalhando, muito, muito mesmo. E, era assim, comprava um fogão, vendia, aí com o lucro comprava outro Outro fogão, fogão. aí às vezes dava para comprar 2 fogões, né, e assim foram crescendo. Então eu me lembro de muito trabalho. E detalhe, naquela época dava para ficar sem estudo, né, porque era bem diferente de hoje, mas eles trabalharam muito. É verdade. E por que esse nome, Loja Padre Cícero? Porque o painho, ele trabalhava como galego, né, Uhum. então essa história de, os galegos vinham muito de Juazeiro, então Hum, o dono do negócio era de Juazeiro e ele era quem ficava viajando. O papai já era atleta, viu? olha aí. Andava de bicicleta, nessa região inteira. Ele ia para Quixeramobim, ele disse que ia para o lado aqui para Fortaleza, para Ibiquitinga, toda essa região ele ia andando e fazendo as vendas de galego, né. E Pra essa aí loja que era do Cariri. isso, era Uhum. vamos dizer, ele tinha é como se fosse ele era naquela época tinha, né, aquele pessoal que vendia o porta a porta, né, Sim. que ainda hoje ainda tem, né. Uhum. E aí o homem resolveu fechar e queria vender. E ele comprou o negócio e manteve o nome. Então começou Ah, vendendo toalhas, vendeu essa parte de, roupinhas que a mamãe fazia, e depois foram aumentando, né, era mais, assim, coisas de casa que eles entendi. vendiam. E depois resolveram ela disse que eles tinham que crescer mais, passaram a comprar os móveis. Ah, entendi. Então ele comprou uma loja, né, que era originalmente do Cariri, para poder fazer a loja dele, no Isso, qual ele era galego dessa loja. isso, Entendi, isso. legal. E como era a primeira loja? Como eu falei, era nessa rua, na Rodrigues Das Júnior, hamburguerias, né, né? ali naquele ponto ali onde hoje tá até tudo fechado, né, naquele lado próximo deixa eu dizer aqui, onde tinha aqueles apartamentos, naquele lado ali na Rodrigues Júnior. E era uma loja pequena, bem pequena, a gente tem até fotos ainda, o Tixaga lá bem sentadinho, mas era sempre muito bem-vindos, e toda pessoa que chegava, é o costume deles, né, Uhum. sempre trataram muito bem todo mundo, mas é uma loja bem pequena. E quando foi que vocês perceberam, assim, que realmente a empresa estava crescendo? Quando ele comprou o ponto lá naquela outra rua, no caso da Epitácio Pessoa. A gente passou muito perrengue e eu lembro, sabe de quê? Agora que eu me lembrei, da época da mudança do para cruzeiro, não, para Para o reais, real. né. Foi 94, né? foi pesado. Eu me lembro das URVs, eu me lembro da minha mãe chorando, com medo da gente não ter ela não manter a gente, né, que ela já tinha 3 ou 4 filhos já nessa época, então ela chorava com medo. E eu me lembro de eu dizendo pra ela: "Pois tira o dinheiro da minha poupança", Oh, meu Deus. como se Já era servisse. investidora, né, naquele momento. E quais foram as maiores dificuldades, Eveline, assim, né, desse ramo de empreender mesmo, né, de formar uma família, né, com aquela empresa, através daquela empresa? Eu acho que meus pais sempre foram muito centrados, eles nunca foram assim, de gastar muito, sabe, eles sempre foram Uhum, muito, assim, trabalho, casa, família, então, assim, as coisas fluem melhor, uhum. né, as Com coisas vão andando organização, com né? organização. E como o Entendi, pai sempre diz, a gente nunca pode gastar mais do que o que ganha. entendi. E o que que você acha que vocês aprenderam, assim, durante essas décadas, né, de loja, né, o crescimento, ver a empresa continuar crescendo? Eu acho que um dos momentos mais difíceis foi na época da pandemia também, e eu acho que todo mundo Sim. aprendeu que eu acredito, assim, que a gente tem que ter mente aberta, sabe, independente de ter 20 anos, 30 anos, 40, a idade que for, o comércio está mudando muito rápido, a gente tem que estar acompanhando. Então eu acredito que é isso, é você ter mente aberta para tentar se manter no mercado. Porque, assim, abrir um negócio é fácil, o negócio é manter. Manter. E manter por 51 anos não é fácil. É não.
É fácil não. Nem um pouco. E como foi crescer em uma família, assim, tão ligada, né, ao empreendedorismo? Porque as suas irmãs também, né, empreendem, né, e tal. É a gente sentar para conversar de negócio. É, Sempre tem a pauta do negócio. outra vez a gente entrevistou a Joselina, eu disse, e aí, vocês falam de trabalho na hora do almoço? Aí a Mayra disse, não, é proibido. Sempre fala um pouquinho, a gente sempre tem uma conversa assim, mas assim, é muito bom porque a gente também tem um pouco de, assim, além da experiência deles, né, a gente conseguiu, quer dizer, a gente conseguiu tudo na nossa vida por causa deles, né? Sim. Eu acredito que todos nós temos muito a agradecer aos dois, né, a família inteira. Não só minhas irmãs e eu, a família dos meus pais, a família das minhas mães, eles sempre ajudaram muita gente, Uhum, inclusive trazendo pra cá, né? Trouxe uhum, muita gente pra morar aqui também. verdade. Chagas é uma experiência É, própria disso, né? com E certeza. existia uma expectativa, Eveline, de que os filhos continuassem a empresa? Já existia, assim, por parte deles? A gente nunca sabe, Thalita, Ah, porque assim, eh, ser dono de um negócio não é, assim, para todo mundo, sabe? Não é todo mundo que mesmo que esteja gerindo a empresa, ela vai dar continuidade, porque é muita informação. uhum, Hoje eu estou tentando formar o meu filho para assumir a terceira geração, mas assim, são muitas coisas que você tem que ensinar, observar, né, dar a função, observar se está cumprindo e dar mais um pouquinho. E eu acho que eu sempre fui muito, assim, eu gosto muito de observar. E sempre, por eu ter feito marketing, também me ajudou muito, sim. sabe? Mas assim, não é fácil a gente empreender, não. Eu acredito. Não é fácil. Eu vejo sempre todo mundo falando sobre essa parte do empreendedorismo, que às vezes a pessoa vê assim, que lá na loja pronta, no marketing que fazem, tá tudo ok, né? Mas os obstáculos por trás, né? Os bastidores é sempre mais difícil, né? E aí, dos 5 filhos, né? Isso. 4 com 5, quem vocês acham que é mais parecido com o pai? Eu. Olha Eu. aí. Idêntica. 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 Todo mundo que até o andado é parecido. E com a mãe? A Tati. Todo mundo fala que é a Tati, que é muito parecida com ela. Até na forma de fazer movimentos em casa, essas coisas, ela é muito parecida com a mãe. Os trejeitos, né? Isso. Muito E o parecido, de né? de trazer, sabe, que a mãe era quem gostava de levar todo mundo pra casa, de fazer, Uhum, ela ainda gosta, mas hoje ela já não dá mais pra gente fazer muita coisa em casa. entendi. Mas é a tática, essa parte é dela. Mais parecido. E, assim, mais uma questão, uma pergunta afetiva mesmo, né? Qual foi o maior valor, assim, que os pais de vocês, né? Eles ensinaram a vocês que o que dinheiro nenhum pode comprar? O amor, o amor de família. Eu falei ontem e digo de novo, a gente ter um pai presente como eu tive, eu tenho lembranças tão maravilhosas, assim, de brincar, sabe, daquele pai, assim, que estava com a gente toda hora, quando eu morava em Fortaleza, toda semana o painho ia para almoçar comigo, toda semana. Então, assim, não tem preço, sabe? Você ter aquelas Entendi. lembranças. Eu lembro do que eles faziam pelos nossos filhos, para os netos, né? Papai é quem ia buscar todos na Eu, eu escola. lembro. Um Chegava com todo monte. mundo no carro. E era cena muito. E eles dizem isso, né? Eles falam muito assim que são esses valores família, amor, não tem dinheiro que pague. É verdade. Não tem. Tem não. E pode ser em qualquer momento da vida, né? Tendo aquilo dali é o que faz a gente se erguer, né? Ficar de pé. Sim. Todo mundo aqui que passa sempre fala sobre esses valores, né? Que a família deixa, né? O que a união, a paz e o amor, assim, entre família é capaz de suportar, ajudar a gente a suportar cada processo, né? Sim. E, Eveline, existe um capítulo também bem delicado na tua vida, né? Não sei se você se sente à vontade para falar, que foi o câncer de mama, né? Sim, tranquilo. Essa experiência mudou a forma de você enxergar a vida? Demais. Nessa época, se eu chorar um pouquinho, tu já sabe. Acontece, todo mundo aqui chora. Até porque eu lembro da neguinha, da minha filha, né, na Giol. Foram 12 anos atrás, eles muito pequenos, todos dois. E o episódio que eu lembro mais foi da Giol chorando na escola, encontraram ela lá dentro da igreja. E aí as irmãs perguntaram, né, o que ela estava, ela estava rezando. Oh, meu Deus. Uma promessa para Nossa Senhora, que era para eu ficar boa, né? E quando eu lembro que eu não estava aqui, que só me deram a notícia, né? Então foi muito forte.
E a gente passou o outro ano, no mês de maio, todo de branco e azul, nós duas, que tinha que ser eu e ela cumprindo a promessa, né? E ela foi até um anjinho de Nossa Senhora nesse ano. Mas assim, foram muitos momentos e eu acho que o medo maior, hoje que você é mãe, você deve sentir, era quem ia amar E o filho da cuidar. gente como a gente, né? Verdade. Eu dizia, meu Deus do céu, se eu for, meus 2 filhos pequenos ainda, eu sei que tem pai, mas o amor de mãe é diferente, né? E eu dizia: "Vão ficar com Insubstituível. insubstituível". E uma vez, parece assim, tudo corre para aquilo, sabe? Eu chegava em casa, tinha passado um filme que a Giovana viu que uma mulher teve CA e raspou a cabeça e morreu. Aí ela chegava para mim e me dizia: "Mamãe, tu vai morrer?" Mulher, isso é mesmo assim que de meu Deus do céu, eu dizia: "Não, mulher, eu não posso morrer, eu ainda tenho que dar tanto batida na tua bunda". E assim, o Gabriel já era mais assim, introspecto, mas ele fez uma cartinha muito bonita também na escola. E é engraçado como cada um tem um jeitinho de ser, né? Lá no Colégio das Irmãs, eles gostavam de fazer assim, assim, as redações, as melhores redações, né? E a dele, ele lembrava de como eu saí da, da cirurgia, porque não queriam deixar eles entrarem quando eles foram me ver. Que isso aí pouca gente sabe, mas eu ainda tive na UTI. Uhum. Eu saí de lá, quando todo mundo saiu do meu espaço, eu tive um problema que eles achavam que era pulmonar e eu fui pra UTI, passei a noite na UTI. Eu não falei nem pra eles acho que nem sei se eles sabem. E e o Gabriel lembra quando me viu assanhada, você Oh, acredita? meu Deus. Aí ele colocou lá na redação. Ele diz: "A minha mãe estava tão Oh, assanhada". meu Deus. Mas assim, mas o que é que mudou na minha vida? Eu acho que antes, eu sempre trabalhei muito, mas eu não eu abri a loja, eu não tinha hora para almoçar, eu não tinha hora para mim, sabe? Eu achava que não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar uma vida melhor para os meus filhos, e era isso que eu fazia. Mudou as prioridades, né? Mudei. Hoje eu começo, tá com 12 anos que eu começo, depois que eu parei, que eu comecei de novo, a minha vida começa dentro de uma academia. Então eu começo lá, é com orgulho, não é porque é para se amostrar, não é não, é porque eu me cuido primeiro. Uhum. E eu sei o quanto isso é importante para minha imunidade, para eu estar bem, né, para evitar doenças no futuro, né. E na sequência tomar um café da manhã de perna para cima, sabe, bem folgada. Aí quando eu termino, eu vou tomar banho, vou pra loja trabalhar, aí pronto, aí eu começo meu ritmo. Então assim, eu mudei muito, mudei minhas prioridades realmente. Trabalho muito ainda, mas eu me priorizo, eu acho que a gente tem que fazer isso. Tem que cuidar da casa, né? Tem. Até porque a gente que cuida de outros, principalmente dos nossos filhos, a gente tem que cuidar. Tem dias também. Eu vejo sempre as frases no Instagram que é tipo assim, né? Às vezes a gente pensa que, tá postando ali uma foto na academia, batendo como é que se diz? Meu Deus, tá pago, né? Tá O tá pago. pago. Mas por trás daquela foto existe tanta coisa, né? Principalmente a gente que tem filho, né? Que cuida ali. Eu também, quando eu acordo de manhã cedinho, eu ajeito a Serena pro colégio e tal. E eu disse, não, vou tomar um café tranquila, aí depois eu vou pra academia. Às vezes não consigo, porque aí eu vou, faço uma coisa de trabalho ali que tem que fazer ali na hora, mas realmente tem que cuidar da gente, porque senão, nem que as pernas no outro dia fiquem doloridas, né, Dolorido. de aumentar a carga do treino e tal, mas realmente é isso mesmo. E você acha que falar sobre prevenção é necessário, Eveline? Demais, Mesmo quando a gente demais. aparentemente tá bem? Acredito que sim. Eu rigorosamente todos os anos eu faço, porque assim, falando já que nós estamos falando de prevenção, para entenderem, Uhum. quando eu descobri o meu, eu fiz a minha prevenção em novembro, eu fiz mamografia, tudo, não tinha nada, tava até BIRADS 3, então tudo tranquilo. Isso em novembro, quando foi em fevereiro, no carnaval, eu estava lá na serra, com todo mundo em família, quando eu acordei, minha roupa estava suja de sangue. E eu achava que era um besouro que tinha me mordido. Uhum. E eu, meu Deus, e cadê essa mordida? E procurava, não encontrei. Era pelo mamilo que saiu um Que líquido, né? saiu. Quer dizer, era no ducto o meu CA. Então, assim, é importantíssimo. A gente tem que se cuidar, como você mesmo falou, cuidar da casa, fazer a avaliação, independente se tiver sentindo qualquer sintoma, aí é que tem que ir mesmo. É Porque o verdade. povo diz, não, eu tenho medo, é o contrário. Se você for, a possibilidade de cura é maior.
Então Com tem que fazer certeza. do início, né? Pra poder não adoecer É. tão ruim, né? Tão mais forte. A gente recebeu em outro programa a doutora Giselda, né? E ela é clínica geral, mas ela gosta muito de cuidar da saúde da mulher. E aí ela tava falando que também tem uma atenção voltada para isso, porque a mãe dela também teve câncer de mama, né? E foi uma fase bem difícil da vida delas. E aí ela até relatou pra gente direitinho sobre isso, que foi uma coisa assim, não, eu preciso ajudar mulheres a cuidar, né? A se cuidarem, a se prevenir. E aí ela disse que as pacientes sempre diziam assim, não, doutora, eu não fiz ainda porque dói tanto a mamografia e tal. E aí ela disse, eu vou fazer. Aí ela fez, né? Porque como a mãe dela teve com 38 anos, 10 anos antes ela já tinha que Começar, né? começar, né? E aí ela fez e ela viu que realmente não é a coisa mais confortável do mundo, mas é uma coisa que não doía. Aí ela disse que já vai preparada para as consultas. Quando o pessoal diz que dói, ela disse, dói não, eu já fiz. Mas o que realmente ela falou muito sobre essa questão da prevenção, né? De que a prevenção para tudo é muito importante, né? E principalmente para coisas de mulher. Às vezes eu até perguntei a ela se ela acha que é mais falta de acesso ou de mentalidade mesmo. E aí elas dizem que é muita questão de mentalidade, né? Que muitas pessoas têm a mente fechada para isso. Tem, é verdade. Tem muita gente que vai levando. Eu tiro, por exemplo, eu convivo com muitas mulheres na loja Uhum. e eu brigo com elas constantemente, porque elas têm que fazer. Ah, é porque demora no serviço público. Eu digo, pois marca um ano antes. Marca, já deixa marcado, que é para quando chegar na época você já ter. Mais Ou difícil é não então ir marcar juntando um dinheirinho para poder fazer pelo menos uma vez no ano, né? também. Aquilo que é importante. Com Porque às certeza. vezes a gente junta dinheiro para tanta coisa, né? Mas não junta dinheiro ali, se for o caso, porque tem coisas realmente que são inacessíveis, né? Mas tem que cuidar da saúde mesmo, né? Dessa forma. Com certeza. E assim, voltando, né, para a questão dos teus pais, da empresa, hoje eles estão aposentados, né? Estão em casa, e aí a família gerindo, né? Você sente essa responsabilidade, Eveline, de continuar esse legado da loja? Demais. Eu me sinto um peso forte, porque assim, hoje eu fico na loja Padre Cícero e fico na LPC, que é minha, né? Uhum. Inclusive, a gente até abriu uma filial em Quixeramobim da LPC. Então, assim, eu dedico meio-dia do meu horário para a loja dos meus pais e meio-dia para a minha, Uhum. né? Então, quando eu vou para uma, eu apago a outra, porque senão não dá tempo. Não dá tempo de eu focar em todo um trabalho. Mas, assim, eu Uhum. tenho muita gente de base boa, sabe? Que eles me ajudam a construir o resto do trabalho. Uhum. Graças a Deus. Lá Padre Cícero, a gente tem funcionários que estão com 38 anos, 39 anos lá na casa, Muito tempo. né? Então, assim, são pessoas que já conhecem o ritmo da gente. Quando eles estão querendo ficar mais desanimados, a gente puxa de novo. E assim Faz vai, parte, né? né? Faz parte, né? E é o que eu digo às vezes para minha equipe de mulheres da LPC, que já é alguns mais novos, eu digo sempre, desanimado, meu filho, todo dia a gente tem. É em casa, é com o filho, é com o marido, com tudo nesse mundo a gente desanima. É Mas a gente verdade. não desiste. Então é assim mesmo, O trabalha do segredo é mesmo não jeito. desistir. É. E assim É que nem o vai. Lucas disse, né? Criança faz o que quer, o adulto faz o que tem que ser Tem feito. Com certeza. E você sente que você tá administrando, assim, não só a empresa, mas o legado da família? Assim, percebo demais. E é pesado. É pesado. É pesado. É mais pesado que administrar uma empresa, né? Com certeza. E o que que você queria, Eveline, que permanecesse, assim, de gerações nessa história, né? Através das gerações. Você tá falando que tá treinando a terceira geração, né? O que que você preza muito pra continuar? Uma coisa que meus pais faziam e que eu continuo fazendo, mesmo sabendo que a população é bem diferente, mas é o atender as pessoas, Uhum. sabe? Vamos dizer assim, eu tô numa geração onde a gente tem o idoso, que é aquele que era acompanhado pelo papai. Eu tenho as pessoas que cresceram, os filhos deles já têm uns netos, né? Então, às vezes, tem 3 ou 4 gerações que compram na loja Padre Uhum. Cícero, né? Então, os mais velhos gostam de conversar, gostam de tomar um cafezinho. Então, eu tento manter a tradição deles, O sentar, acolhimento, o né? acolhimento. E as gerações mais novas, elas já são diferentes. Às vezes, nem conversam. Às vezes elas estão ali, você tem que deixar mais de lado, né? Então, assim, tem que entender cada um, e que é o que a gente fala muito para os meninos. Que eu já tive vendas de projetos, que a gente trabalha com modulados, só por telefone. A pessoa nem lá na loja foi. Eu já ia falar, né? Os mais novos com certeza estão comprando só no online. É só mostrando, eu mostrei, o menino for acompanhar, eu fui na casa, olhei e pronto, mandei o projeto. Não, não vou aí não, me diga só quanto é e ajeite isso. Então, assim, a gente tem que tá Se entendendo, adaptando, se né? adaptando. Mas eu tento manter o que os meus pais
faziam, Uhum. né, que é o atender, que eu acho que ninguém toma. Não tem IA, não tem ninguém. Não. É a gente mesmo, Eu é sempre nosso. digo, né, que a tecnologia, ela é muito importante, de fato, para todo mundo. Você vê até o agro, né, eles soltam os fertilizantes com drone, né, com a tecnologia. É incrível mesmo. Quando você vai ver pelo lado do agro, você vê que é uma coisa que era tão manual e hoje, né, existe tanta tecnologia que abraça aquele dali. Mas nunca vai substituir o calor humano. Nunca. Nunca vai substituir. Se bem que, assim, a gente sabe que tem pessoas que é melhor a IA, né? Uhum. Mas o afeto, né? O calor humano, o ouvir. Todo mundo que passa por aqui fala sobre esse ouvir, né, Clístenes? De que, às vezes, atende um paciente, atende um cliente, né? Eu também dou exemplo dos meus clientes, né? A gente atende ali um caso previdenciário, mas ali o cliente gosta de ser ouvido, né? O Sim. poder do ouvir é muito importante e faz muita diferença. Principalmente pro profissional, né? Sim, sim. E É eu muito acho que isso incrível. é um dos diferenciais que eu às vezes eu digo é muito bate, 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 falam de tecnologia, mas essa sempre fica, que é a parte humana, é a parte de você, tanto você cuidar do seu cliente, que a gente chama que é os nossos funcionários, como Uhum. também dos clientes mesmo, externo mesmo, de todo Isso. mundo. Precisa ter esse cuidado. É verdade. Porque vai entrar ano, sai ano, sempre vai ter o contato, né, dos humanos mesmo. Sim. E se hoje, né, o seu pai e a sua mãe estivessem sentados aqui, o que que você gostaria que eles soubessem sobre a forma que você está conduzindo esse legado da família? Eu queria que eles soubessem que eu estou, copiando o que era de belo deles, o que eles fizeram de tão bonito, né, e mantenho. Tem muita coisa que eu faço que eles faziam, que entre eles doações, mas é para instituições, mas essa, assim, a gente nem divulga nem nada, porque era o que eles faziam e eu mantenho. Então, é o normal no Uhum, nosso dia a dia, né. E tanto que a gente nem patrocina mais festas nem nada, é mais realmente a parte mais religiosa, mais assim, porque a gente sente que volta, uhum, sabe. É entendi. assim, a gente dá, aquela da mão direita fechando, a mão esquerda nem sabe o que Sem está ver. sendo dado. Uhum, E a gente percebe o quanto que é importante isso, é dar sem uhum, pensar em fazer propaganda nem o marketing, né. Então eu queria que eles soubessem isso, que eu estou tentando manter a simpatia deles, aquela condução e trazendo o novo, né. Porque eu lembro que o painho quando chegava lá na loja, na época da pandemia, ele dizia: "Esses meninos não largam o telefone, não faz outra coisa, como é que pode?" Eu digo: "Mas painho, a gente de porta fechada, a gente só tem esse caminho." Para ele não, ele não entende. Para é. ele os meninos estavam conversando com uns colegas em casa, né, Ou alguma coisa. fazendo coisas aleatórias, né? Aleatória, é. Mas hoje ele não vai muito, vai lá pouquinho pra loja agora, Aham. e ele não vê mais esse detalhe não, mas ele reclamava bastante. E assim, falando da Eveline empreendedora, né? Porque a LPC nasceu depois que você já tinha chegado na loja Padre Cícero, né? Não, eu que montei. Não, eu tô perguntando assim, no sentido assim, que você chegou em Quixadá, aí Hum, foi pra loja Padre Cícero, isso, e aí depois você fundou a LPC, isso, né? Não foi isso, isso? E isso. onde que nasceu essa parte de empreender, né? Porque você já chegou pra administrar a loja Padre Cícero, mas depois você pensou em empreender e colocou a LPC, né? É um sonho da manhã. Era ela que sempre dizia que queria, que ela adora, ela não começou com toalhas, Sim. lençóis, né, Aham. e aí ela dizia que queria ter uma loja aqui em Quixadá que não tinha. Então a gente foi, a gente conhece o pessoal da Casa Blanca, e fomos conversar com ele, então eu tive muitos bate-papos com ele, muitos. E a partir daí a gente foi montando, ele me deu todas as expertises que deu para aprender, Uhum. e a gente montou. Eu montei a loja enquanto estava grávida da Giovana. Da Giovana. Giovana? Isso, foi no período dela. E quando a loja nasceu, que praticamente de julho, ela nasceu em outubro, né? A Giovana nasceu em julho. A Giovana ela nasceu em cima das toalhas. Era ela e as fotos, porque eu ia trabalhar. Empreendedor não tem licença maternidade, não existe isso, né? Eu passei uns 10 dias em casa e comecei a trabalhar de novo. Porque eu levava ela, amamentava, ficava do meu lado, né? Uhum. E a gente sempre estava ali. E você vivendo hoje esse mais um momento importante da LPC, que foi a expansão, né? Foi em Quixeramobim, né? A loja que vocês inauguraram, né? Isso. E de onde surgiu essa decisão de abrir mais uma loja? Agora já foi o Gabriel. Olha aí, olha a terceira geração, viu? Ele dizia sempre que tinha que ter coragem, e eu disse para ele que eu não tinha coragem antes, porque eu estava sozinha.
Uhum. Sozinha em que sentido? Sou eu para Pra cuidar administrar de tudo, né? isso. Então, para mim não dava. Se fosse para eu abrir uma outra empresa e não participar dela, não ver ela crescendo, não indo lá, eu preferia não ter, né. Entendi. Então ele é quem fica mais lá do que eu. Eu só vou uma vez na semana, porque eu realmente não dá para eu ir, né, mas uma vez na semana eu tô lá com a minha equipe, mas assim, o contato é sempre pelo celular, a gente tá sempre se comunicando, né, e ele é quem vai, ele é quem tá lá Todo mais à dia? frente. Não, ele Ah. vai sempre, a gente tá sempre com as meninas no Uhum. contato, ele vai quase todos os dias, mas eu é quem vou só uma vez na semana para dar algumas expertises, né. É verdade. A voz da experiência, né, pra terceira geração. E o que que você espera levar para esse novo público lá na cidade vizinha? Nós estamos aprendendo a conhecer Quixeramobim. Uhum. É vizinho, mas é outra Outra cidade, realidade, outra né? realidade. Nós fizemos um acompanhamento junto com o Sebrae, que ele deu assim, muitas informações sobre a cidade. É muito diferente de Quixadá, mesmo sendo bem aí. Mas assim, a gente é até importante para a gente entender cada negócio, às vezes é uma rua. Você muda, ela muda de comportamento, né? A cultura, A né? cultura. Então a gente está aprendendo muito, né, agora que está com 2 meses de loja, mas estamos lá, firme e forte, e com certeza daqui uns dias vamos estar crescendo cada vez mais, Deus Se Deus quiser. quiser. E o que que o cliente encontra na LPC, Eveline, que você considera que seja diferente? Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, as meninas são muito porque assim, tudo que chega na loja, eu ensino a elas. Como eu sou design de interiores, eu adoro deixar uma casa bonita. Uhum. Então eu tenho um prazer de fazer isso e quem me pede, eu me levanto do que eu estiver fazendo e faço com o maior prazer. E eu ensino as meninas. Então eu ensino a cada uma delas a mostrar o que é belo. Eu levo elas para casa cor todo ano, Uhum. para elas poderem conhecer como fica bonito, o que é que a gente tem lá que elas podem oferecer, né, que elas sempre veem os produtos lá. Então tudo isso faz com que eu acho que é o diferencial, é trazer o bonito e produtos de qualidade. Uhum. Entendi. E é até uma pena, né, o curso de design de interiores ter acabado, né, na cidade, porque eu acho que agregaria muito valor, né, Com para certeza. para pessoas que trabalham nesse ramo, né. E o que que você aprendeu com a primeira loja, Eveline, que você vai levar para essa nova fase que é na loja de Xeramobim? Você fala na matriz, na LPC matriz. Sim. Se tu for lá, as pessoas dizem assim: "Aqui eu tenho uma mini LPC", as pessoas dizem, né. E o que eu quero levar pra Xaramubim é a mesma experiência do cliente quando entra, né. Uhum. Eu tenho funcionárias novas lá, mas assim, o que eu sempre digo para elas: se sinta na casa da pessoa e acolha. Acolha ela para que ela possa lhe mostrar uma foto e você enxergar pelo olhar dela, como é que ela quer a casa dela, né. Uhum. Então o que eu quero levar é isso também, são experiências para que ela também tenha entenda o valor agregado dos produtos, né. Entendi. Até porque é uma loja de um segmento, assim, tão íntimo, né, é uma loja de decoração, é uma loja que uma simples coisa faz a diferença, né, dá um toque ali na personalidade da pessoa, porque eu acredito que a gente reforma casas e decora de acordo com a sua personalidade, né. Sim, Então, por exemplo, meu pai, lá em casa sempre tem uma coisa de um cavalo, assim, cara sabe, dele, né. a cara dele. Então é uma loja que eu considero muito importante, porque ela leva um conforto, né, leva a sua personalidade para o seu meio, né, onde você vive, né, com a sua família. E você acha, que ser mulher influencia na forma como você empreende? Eu acho. Que os homens que me perdoem, os que estão aqui por perto. Mas mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A cabeça é aberta pensando e fazendo várias coisas, né. Então, eu estou aqui comprando, mas eu estou escutando o que um cliente está falando, eu estou escutando uma reclamação de um funcionário, eu estou ouvindo no celular alguma coisa lá da outra loja, né, então isso, me facilita para eu conseguir fazer tudo isso. Tanto que eu sou cercada de mulheres, muitas mulheres ao meu redor, no Tiro meu pelas trabalho. irmãs, né? Também, em casa, né, em tudo. E lá em casa a Josi é quem diz, nós somos meio macho, sabe, sempre fazendo 1000 coisas. É isso aí. A mulher, ela ressignifica tudo, né, ela traz um olhar diferente, né, especial, né. Desculpa aí, viu, Clístenes, mas mulher. E Eveline, você já precisou provar a sua capacidade em algum momento?
Acho que só pra gente mesmo, acho que é o mais importante, né. Assim, acho que em tudo a gente aprende, né. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei como nutricionista lá na hemodiálise, né, Uhum. que eu trabalhei, acho que uns 5 ou 6 anos, até eu realmente não dava mais tempo de eu tive que entregar. Mas, assim, eu aprendi a valorizar mais ainda a saúde, por conta de eu estar com pacientes que estavam, vamos dizer assim, no tratamento mais terminal, né, e eu aprendi lá a que eles me respeitassem. Por quê? Porque muitas vezes eles chegam bem arredios, sabe. Eles chegam, eles não querem, principalmente porque eu ia paudar a alimentação. Eu ia tirar um dos prazeres Sim. deles, né. Então, assim que eles chegavam, tinha uns que chegavam, não olhavam nem pra minha cara, era cara fechada ali de lado, sabe. E eu provar pra eles que eles precisavam ser meus amigos, né, pra poder a gente Ó, eu conviver não bem, sou né. inimiga, né, eu tô aqui pra te ajudar. Mesmo tirando tua comida, tua água, né. É. Então, eu acho que esse foi um período que eu aprendi muito a ter, tem que ter a paciência, a sentir a dor do outro, porque é pesado, Uhum. sabe. A gente vê muitos, lá, óbitos que às vezes você tá conversando e acontece, né. Então a gente aprende a valorizar muito nesse momento, né. Entendi. E não deixa de ser, eu tenho que também ter provado para o meu pai que eu estava, à altura, né, que eu poderia, Pra substituí-lo, né. representar ele É, também, né. não deixa de ser. A gente sempre fala aqui sobre essa questão de capacidade, porque a gente vive num mundo que entra eu fico pensando, entra ano, sai ano, vai entrar o outro século, se duvidar, mas a sociedade ainda vai ser muito machista, né. Ainda vai ser Muita. muito assim, ainda vai ver a mulher como uma segunda opção, uma coisa que ela não tem capacidade para aquilo. E a sociedade ensina muito pra gente também, né, por isso que eu sempre faço essa pergunta. A Manu até inclusive no programa com ela, ela relatou muito sobre isso, porque ela tem também uma figura muito de liderança, né. No escritório dela, na família dela e na OAB. E aí é muito incrível como a gente precisa se provar o tempo todo que é capaz, né. Eu sou capaz de estar aqui nesse lugar, né, eu não preciso ser homem para estar aqui. E é incrível também como as pessoas, o mundo, a sociedade vê de forma diferente. Não, como se não fosse realmente não fosse capaz. E aí eu sempre faço essa pergunta para as entrevistadas, né, se já precisou provar em algum momento a sua capacidade, né, para provar que você é capaz daquilo dali, Sim. porque é muito difícil. E qual o maior desafio, Eveline, assim, de estar à frente, né, dessas empresas tão renomadas na cidade? Eu vejo que a maior dificuldade, vamos dizer assim, o mais difícil, né, é como eu te falei, a gente tá com a mente aberta para todo dia acreditar que pode aprender de novo, Uhum. sabe, deixar esse espaço, porque a gente tem muito concorrente hoje. Não é só loja física, a gente tem Online, né? internet, a gente tem a loja da esquina que é de outro segmento, alguma coisa que pode roubar, porque hoje, infelizmente, o valor do dinheiro está muito curto, muito apertado, né, então, quer dizer, está muito diferente, né, Uhum. vamos dizer assim, de algumas épocas atrás, a gente tá passando por um período bem complicado, né. Então eu acho que é isso, é a gente estar com a mente aberta para sempre estar mudando, sempre Uhum. estar acreditando, e as mudanças são importantes, a gente E tem se que estar aberto, adaptando, né, se à adaptando sociedade, ao novo, ao né, ao novo. moderno. E o que que você aprendeu sobre liderança? Liderar é a gente ter paciência, é a gente saber escutar. Porque, assim, eles também têm que passar para a gente, né, mas a gente tem que filtrar. Porque, assim, a gente escuta muito, assim, o cliente, está em primeiro lugar, né, mas às vezes nem sempre é, porque agora todo cliente às vezes acha que pode e deve e tem a razão, entendeu. Mas às vezes não é. Às vezes tem tanta gente que distrata, sabe, Sim, distrata funcionário, distratam as pessoas, assim, a questão humana tá muito, defasada, né? tá, sabe, as pessoas não têm respeito pelos outros, né. Então a gente tem que ter isso, tem que ter esse molejo, sabe, de lidar com as pessoas com pouca paciência, que a pe tudo as pessoas elas: "Ah, eu não venho mais, eu não compro mais", é assim, sabe. Uhum. É assim, bem, as pessoas estão à Bem flor da rudes, pele, né? estão. É a flor da pele, assim, que se você fizer qualquer coisa, eu não volto mais, é assim.
Ah, é difícil demais, o ser humano e a liderança é muito É difícil. difícil. E o que que você tem a falar, o que que você acha que as pessoas romantizam muito do empreendedorismo? É porque acham que a vida da gente é só folga. Principalmente, pronto, eu vou dizer assim, há 2 semanas atrás eu estava em São Paulo, mas eu fui trabalhar. Aí o povo diz assim: "Ah, vida boa, vai só passear". Passear? Eu queria que tivesse no meu lugar, acordar bem cedinho, passar o dia todinho de salto, olhando, porque assim, quando eu vou pra lá, eu vou para as empresas, né. Uhum, É o dia inteiro, não tem você não para nem pra almoçar, você almoça no local, uhum. né. Então você fica andando, aprende muito, mas assim, as pessoas romantizam achando que é vida boa, que é eu faço meu horário, não é. Quem é empreendedor trabalha, e tem que trabalhar, não existe isso, negócio de: "Não, eu vou trabalhar só meio-dia", não existe, é o contrário. Os empreendedores que passaram aqui, eles disseram o seguinte, tem a vantagem da autonomia, mas também tem a desvantagem que não tem hora para Não tem acabar. hora, não Então, tem, fechou a porta da empresa, vai para casa, mas continuou trabalhando. com O funcionário certeza. não vai trabalhar, né, mas o empreendedor ele vai continuar trabalhando. E dependendo do negócio, que de quantas vezes eu já escutei isso, você às vezes prioriza os pagamentos, os funcionários e você fica por último. Uhum. Então se não sobrar dinheiro, você não tem dinheiro também não. Mas as pessoas acham que é só felicidade. Mas é a cabeça arrancando os cabelos pensando como é que vai pagar as duplicatas, né, como é que vai pagar Uhum. tudo, imposto, né. É verdade. E é muito incrível como esse assim, todo mundo romantiza o empreendedorismo por conta da autonomia e tal, mas todo empreendedor ele tem o mesmo pensamento, né, de você fazer ali dar certo, e existe uma coisa enorme por trás, e principalmente, ó, o pagamento do funcionário tá ali pago em dias. O Sim, por trás disso, o que sobrar, ninguém sabe o que que você vai fazer com aquele dinheiro, mas você tem que se virar, né. E aí as pessoas romantizam muito essa questão de ter autonomia, de achar que, tá viajando, tá trocando de carro, pode tomar um café de perna para cima e o funcionário não pode, mas só o empreendedor sabe o que é que ele passa por trás, né, dos com bastidores. certeza. E qual conselho que você daria para uma mulher de Quixadá, por exemplo, né, a gente fala muito sobre empreendedorismo aqui na cidade, que tem vontade de abrir o seu próprio negócio, mas não teve coragem? Eu acredito que é válido, sabe. Às vezes a gente fala assim: "É trabalhoso?" É. Mas assim, se você a primeira coisa que eu acho, para você empreender, você precisa conhecer. Uhum, Não é assim: porque abriu aqui na esquina, sei lá, uma loja de blusa de academia, vou botar aqui. Eu vou também abrir, porque lá tá cheio de gente. Não é assim. A gente primeiro precisa entender o negócio antes de abrir. Então você se torne uma expertise naquele ponto, tenha um capital de giro, que tem que ter, para depois você abrir o seu negócio. Não adianta você: "Não, eu tenho R$ 1.000, eu vou investir R$ 1.000". e ficar sem Hum, nada. não dá, gente, não dá, porque existem os custos fixos, você precisa entender. É importante que você passe por para entender mesmo o negócio, sabe, por fluxo de caixa, entender como você fazer as retiradas, né, Uhum, porque não é tudo que sobra não é seu, o que sobra é da empresa, né. Então mas assim, tirando esse detalhe, quando você entende o que é um negócio, eu acho muito, vamos dizer assim, prazeroso. Prazeroso você ver, por exemplo, eu fico morta de feliz quando eu vejo meus projetos prontos, quando eu entro numa casa que eu vejo os móveis lá da Padre Cícero, uhum. quando eu vejo uma toalha da LPC, tá entendendo? Quando eu vejo uma mesa posta, que eu vejo os produtos de lá. Então isso me dá um prazer imenso, por quê? Porque a pessoa viu, comprou o que eu pensei, né, o que eu idealizei para as casas, e vejo tantas casas bonitas, né. Então eu acho que é prazeroso demais, mas a gente precisa entender do negócio. Entendi. Então o primeiro passo é entender, né. Entender. Entendi. E como você enxerga o comércio de Quixadá hoje, Evelyn? É surpreendente. É uma cidade que, às vezes, a gente não entende, mas aqui corre muito dinheiro. É uma Acha cidade que não, né, mas mas tem, sabe, tem uhum. muito assim, é legal, é uma cidade muito boa. Eu gosto, acho que é uma cidade que tem muito a crescer ainda. E se Deus quiser, daqui para frente, com as promessas que tem na nossa região, né, a nossa região promete muito crescimento. E a gente, quem está aqui no comércio é para tirar, porque aqui a nossa cidade, ela uma boa parte do crescimento da cidade é do comércio, então o comércio é Sim. muito forte.
É, eu já ia perguntar isso, né? Se você achava que Quixadá era uma cidade forte, comercialmente falando. Sim, é muito. Quando você olha algumas outras cidades, aqui tem muitas lojas grandes, tem lojas bonitas, as pessoas gostam aqui de dar conforto, sabe? Uhum, O que a gente não vê em muitas cidades. uhum. Aqui, às vezes, são as lojinhas pequenininhas, aqui não. Aqui as lojas, mesmo pequenininhas ou alguma coisa, as pessoas gostam de ver a beleza, de deixar bem arrumada, sabe? Bem O ambientada, conforto, o né? conforto Até porque isso também chama o cliente, né? também. Pensando bem, chama o cliente também. Você acha que ainda falta, o que que você acha que ainda falta para o nosso comércio crescer mais ainda? Eu acredito que mais emprego. Quanto mais emprego tem no local, quanto mais gente ganhando dinheiro Circulando, né? circulando. Então, quanto mais, melhor ainda, Entendi. né? É o poder de compra, né? Poder de compra. E como competir com grandes centros com o comércio digital? Dá certo. Sempre vai existir aquele cliente que quer comprar no presencial, Uhum. independente, você fazer situações com que, como eu acabei de falar, de trazer a pessoa para dentro para ter o conforto. Ainda tem muita gente que gosta de tocar, Gosta. que gosta E de de ver o olhar, produto, né, gosta. manualmente é muito Tem. importante mesmo. Tem gente não, tem gente que é completamente alheia, que gosta de compra mesmo na internet. Esse daí a gente não tem como competir, porque infelizmente as taxas tributárias são muito altas e cada vez que você compra, eu tenho um exemplo muito prático agora, bem recente, de uma empresa que eu compro lá, que a gente sempre as minhas empresas da LPC são todas de Blumenau, a maioria, né, de toalhas, que é lá, que é o berço, né. Uhum. E algumas empresas migraram para o Paraguai, né, devido à carga tributária. Você acredita que as toalhas que eu comprei, das que estão vindo no Paraguai, vão vir com 30% de desconto? Por conta da carga tributária menor. Quer dizer, é assim, assustador Assustador. quando você compara, né, as 2, né. Então pra gente que a gente ainda tem a carga de vir até aqui e tem vários impostos e tudo, isso pesa pra caramba. E às vezes a pessoa diz: "Ah, é caro", mas a gente paga. A gente Uhum. paga um aluguel, uma energia, paga funcionário, paga o Tem todo um conforto. custo para aquilo ali acontecer, É. né. E se a gente quer se manter em pé, tem que colocar os custos na ponta do lápis, né. É verdade. Há necessidade de se fazer isso. Então existe os 2 públicos, existe o público presencial e existe aquele que não, que compra pela internet, né. Mas vai ter espaço, eu acredito sempre no espaço dos 2, sempre vai Sim. existir. Exatamente. Verdade. Eu tenho uma amiga, você estava falando aí, eu estava me lembrando, eu tenho uma amiga que ela compra saco de lixo na internet. É mesmo? Compra tudo na internet, tudo na internet. Meu Deus! Esse entregador trabalha pra caramba na casa dela, né? E Eveline, o que sucesso significa pra você? Eh, Equilíbrio, sabe, eu acho que para a gente ter sucesso, eu considero que a gente tenha 5 vertentes, eu acho que a gente parecido uma estrela, Uhum, né. Em que sentido? Eu preciso ter o controle no meu trabalho, eu preciso ter o meu controle financeiro, o meu controle família, o meu controle espiritual também, né, que eu preciso ter. A gente e amigos. Então eu acho que os 5 pilares, quando eles estão mais equilibrados, a gente consegue, ter sucesso, uhum, né. Às vezes tem um que está desequilibrado, você organiza, aí dá certo. é verdade. E é isso, Eveline. Muito obrigada. Foi muito bom conhecer assim os bastidores, né, por trás ali do legado que você carrega da sua família, né? É muito bonito ver isso, porque seus pais são grandes pessoas na cidade, né? O comércio, que nem eu falei no início, atravessa gerações. Você já está treinando a terceira geração e quem sabe outros também da sua família, né, os seus sobrinhos, eles se interessem por isso também. Mas é como você falou, é muito de vocação, né? É, sim. Se achar que não tem vocação para aquilo dali, nada vai fazer. Mas é isso aí. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, por contar um pouco da história de vocês, né? E é isso. Eu que agradeço. Sempre é muito bom a gente ter esse bate-papo. É uma das coisas que eu sempre falo, eu gosto muito de falar dos meus pais para as novas gerações, porque tem muita gente que não sabe nem quem eles são, né. Então, para mim, o legado deles e tudo que eles fizeram realmente por Quixadá, pelo crescimento, pela quantidade de pessoas que já passaram lá Uhum. trabalhando, eu sempre gosto de deixar claro, enquanto estão vivos, eu gosto muito de receber e que eles recebam um carinho da população, né, Sim, porque eles são sim importantes para a merecem o cidade. reconhecimento, né? É Então eu a que verdade. agradeço essa oportunidade, e é muito bom a gente poder falar um pouquinho, a gente como mulher, como tudo de tudo isso, de tudo como é a vida da gente, né, como você É, mesmo fala. é Às vezes a verdade. pessoa só vê
assim, de longe, não conhecem realmente como a gente é, né? Eu sempre brinco aqui em todos os programas, né? Que a gente, a gente vê aqui a tua vida mais no Instagram, mas como é por trás, né? Como é os bastidores ali? Porque hoje em dia o Instagram é praticamente o nosso catálogo, né? De vida. Verdade. Então a gente posta ali um profissional, um pessoal, um pouquinho do pessoal. Eu também não sou muito de postar assim, né? De ser. Eu sou mais reservada também, mas é uma coisa que a gente sempre vê ali alguma coisa da vida da pessoa, mas nunca sabe os bastidores, né? Com certeza. É verdade, mas é isso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Agora o final, né, Dudé? Muito bem, querido. Vamos lá. A câmera. Postura. E é isso, pessoal. Nós ficamos com mais um programa, né? Recebemos hoje a Eveline, empresária na cidade, né? Tá continuando a construir um legado deixado pelos seus pais, né? Que são pessoas que merecem reconhecimento na cidade, né? Pessoas que geraram muitos empregos, pessoas maravilhosas, né? Que sempre gostam de acolher ali o cliente, acolher o funcionário também, né? São seres humanos, né? Extraordinários. E é isso, é como a gente estava conversando, né? As novas gerações, elas precisam conhecer, elas precisam saber o que realmente é importante, né, nas relações das pessoas, nas relações comerciais também. A gente pôde perceber que existem vários tipos de público, o público, inclusive, o que ainda gosta de tomar um cafezinho e conversar, e o público que só gosta de comprar no virtual. A gente sabe que faz parte da evolução da sociedade, mas é isso, foi muito bom receber a Eveline aqui, né, ouvir um pouco da história dela, da história da família. E é isso. Muito obrigada e até o próximo programa.